Fala, minha gente, a graça e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao último dia da leitura dos evangelhos em 40 dias. Que coisa boa, hein? Que aventura, que jornada bacana, edificante para cada um de nós. Foram 40 dias de dedicação, de disciplina. Eu espero que você tenha concluído a sua leitura. Se você por acaso deixou algum capítulo para trás, retome, volte, mas termine. É importantíssimo que você possa começar e terminar. Mas de qualquer maneira, você que começou ao longo do caminho e foi abençoado por esse tempo também, fico feliz que você esteve conosco durante esses dias. Hoje encerraremos a nossa leitura dos evangelhos, leremos Evangelho de João, capítulo 19, 20 e 21, e quem sabe no futuro próximo nós possamos terminar o Novo Testamento. Por que não, né? Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo nesse tempo. Esse link vai ficar gravado, todos os dias vão estar gravados no YouTube, no canal. Você vai poder rever, assistir novamente, encaminhar para alguém quando você quiser. E quero deixar esse material salvo aí para quem quiser usufruir quando quiser. Beleza? Vamos nessa? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ler hoje João 19, 20 e 21, encerrando a nossa leitura. Que Deus nos abençoe. João capítulo 19. Pôncio Pilatos começou a executar a sentença contra Jesus. A primeira coisa que fez depois de condenar à morte foi mandar açoitá-lo. Depois ordenou que os soldados humilhassem o condenado. Eles improvisaram uma coroa feita de espinhos e coroaram Jesus. Além disso, vestiram-no com uma capa vermelha, imitando a que era usada pelos militares. Esses soldados chegavam perto de onde Jesus estava e gritavam: Viva o Rei dos Judeus! Além disso, davam socos em Jesus. Depois de algum tempo, Pilatos saiu da sua sala e se dirigiu às pessoas reunidas no pátio. Apontou para o interior do palácio e disse: Vem aí o homem que vocês odeiam. E acrescentou: Quanto a mim, repito que ele não cometeu nenhum crime. Então Pilatos mandou Jesus vir para o pátio. Jesus estava com uma coroa de espinhos na cabeça e vestido com uma capa vermelha. O governador apontou para o condenado e disse à multidão em alta voz: Eis o homem. Vendo Jesus, os dirigentes religiosos e seus guardas gritaram: Crucifique esse homem, crucifique-o. Pilatos voltou a dizer: Eu não vou fazer isso. Ele não cometeu nenhum crime, façam o que vocês quiserem. Antes que saísse, um dos sacerdotes interpelou Pilatos. Talvez não saiba, mas temos uma lei que condena à morte quem diz uma blasfêmia. Outro trouxe à tona o motivo da acusação. Esse homem blasfemou ao dizer que é o Filho de Deus. Em seguida, muitos repetiram: Blasfêmia, blasfêmia, Deus não tem filho. Quando Pilatos ouviu essas palavras, percebeu a gravidade da situação. Então entrou no palácio e mandou que Jesus entrasse também e o interrogou novamente. Afinal, de onde você vem? Jesus ficou em silêncio. Pilatos o advertiu: Não vai me responder? Você sabe com quem está falando? Eu tenho poder para soltar ou para crucificar. Jesus respondeu: Teu poder é relativo. Tem alguém com mais poder que o teu. Também te digo que a culpa do sumo sacerdote que me acusou é maior do que a tua. Pilatos decidiu então soltar Jesus, só que lá fora a gritaria aumentava. Crucifique esse homem! Outra voz ameaçadora veio do pátio. Se soltares esse homem, vais mostrar que és um traidor, um inimigo do imperador. Outra pessoa tentou influenciar a decisão dele. Julga como o imperador julgaria. Não queiras cair em desgraça diante dele. Conheces as consequências da rebeldia. Por fim, Pilatos saiu da sala de novo e veio para o pátio trazendo Jesus. O governador se sentou numa plataforma a que os judeus davam o nome de aramaico de Gabatá e disse a todos: Eis aí o que vocês querem. Aí está o seu rei. A revolta foi intensa, com muitos gritos. Ele merece morrer. Condene Jesus. Crucifique-o. Pilatos voltou a perguntar: Então vocês querem que eu crucifique o seu rei? A resposta foi clara: Não temos rei. Só temos o imperador em Roma.
Pilatos, por fim, determinou que Jesus fosse crucificado. Para isso, os soldados romanos levaram Jesus. Jesus foi levado para um lugar conhecido como Caveira, Crânion em grego e Gólgota em aramaico, para ali ser crucificado. Ele mesmo carregou a barra superior da sua cruz, como era o costume. Tendo chegado ao local que ficava perto da cidade, Jesus foi crucificado. Perto dele executaram 2 outros condenados, um de cada lado. No alto da cruz central, onde Jesus estava, afixaram uma placa que Pilatos mandara confeccionar com dizeres bem destacados: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. A frase estava escrita em 3 idiomas, hebraico, latim e grego, para que todos o entendessem. Alguns judeus não gostaram da frase e foram reclamar com o sacerdote. Os sacerdotes procuraram Pilatos e pediram que mudasse a segunda parte dos termos da placa de Rei dos Judeus para ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos, no entanto, manteve os termos. Não vou mudar nada, o que escrevi, escrevi. Quando crucificaram Jesus, os 4 soldados ficaram com as roupas dele, as quais foram rasgadas e divididas entre si, como era de praxe. No entanto, como a capa tecida numa peça única sem costura era bonita, um dos guardas fez uma sugestão. Não vamos rasgar a capa, seria um desperdício. Vamos fazer um sorteio para ver quem ficará com ela. Os outros 3 concordaram. Quando isso aconteceu, alguns dos companheiros de Jesus se lembraram de uma profecia que dizia assim: eles repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio sobre a minha capa. Salmo 22, verso 18. Os soldados fizeram como fora profetizado. 3 mulheres estavam perto de Jesus, todas tinham o nome de Maria, uma era a mãe de Jesus, a outra era a esposa de Cleopas, a terceira era Maria Madalena. Quando notou que o amigo amado estava ao lado de sua mãe, Jesus disse a ela, mamãe, trate-o agora como o seu filho. E depois olhou para o amigo amado e lhe disse, amigo, trate-a como sua mãe. Estava dizendo de João. A partir daquele momento, o amigo amado levou a mãe de Jesus para morar com ele. Perto de morrer, Jesus fez um pedido. Estou com sede. Água. Como tinha um jarro de vinho misturado com água, os soldados molharam uma esponja com esse vinho barato, para que alcançassem Jesus no alto da cruz. Amarraram a esponja na ponta de um talo de isopo, uma planta rústica comum na região e que era usada para fins medicinais. Foi essa a água, entre aspas, que deram a Jesus. Depois que apertaram a esponja contra seus lábios, Jesus disse, acabou, missão cumprida. Em grego, tetelestai. Imediatamente baixou a cabeça e morreu. Como o sábado se aproximava, os executores de Jesus ficaram com pressa. Os corpos não podiam ficar expostos durante o sábado, o grande dia da Páscoa daquele ano. Por isso, os religiosos foram a Pilatos e lhe pediram que mandassem quebrar as pernas dos crucificados para que morressem logo. Com a aprovação do governador, os soldados quebraram as pernas dos 2 outros crucificados, um de cada vez. No entanto, quando chegou a vez de Jesus, observaram que ele já tinha morrido. Por isso não acharam necessário quebrar as pernas dele. Apesar disso, para se certificar, um dos militares espetou uma lança entre as costelas de Jesus e imediatamente saiu sangue e água do seu corpo. Esse fato deixou claro que não havia nele nenhum sinal de vida. Quanto a mim, o autor desse livro, eu sou testemunho de todos estes fatos que agora conto. Meu relato é absolutamente fiel e todos podem confiar nele porque eu estou narrando o que eu vi. Escrevo para que creiam em Jesus. Saibam que tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto como lemos. Nenhum osso do seu corpo será quebrado. As pessoas verão aquele cujo corpo furaram. Entre os seguidores de Jesus, 2 nunca se comprometeram publicamente. Por serem membros do Sinédrio, tiveram medo das consequências e mantiveram em segredo a sua fé. Seus nomes eram José de Arimateia e Nicodemos, o mesmo Nicodemos de João capítulo 3. José pediu autorização ao governador Pilatos para retirar da cruz o corpo de Jesus. Tendo sido autorizado, José providenciou para que a remoção acontecesse logo. Nicodemos, que certa vez estivera com Jesus à noite, participou também daquela remoção. Ele providenciou 35 quilos de especiarias, basicamente mirra e aloé.
uma quantidade muito grande e muito cara para que o corpo de Jesus fosse devidamente preparado para o sepultamento. Em seguida, o corpo de Jesus foi levado e envolvido com lençóis perfumados, como era costume entre os judeus. Jesus foi sepultado num jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo em que ninguém fora sepultado até então. Foi nesse jardim, bem perto do lugar da crucificação, que antes do sol se pôr, sepultaram Jesus. Aproximava-se o pôr do sol da sexta-feira, momento em que para os judeus o sábado começava. Vamos agora para João capítulo 20. Jerusalém, domingo, 5 de abril de 33. O sábado passou. Chegou o domingo. Ainda estava escuro em Jerusalém quando Maria Madalena foi ao túmulo onde tinham sepultado Jesus. Quando ela chegou, notou logo que tinham retirado a pedra que guardava a entrada do túmulo. Ela saiu correndo e foi à casa em que Simão Pedro e o amigo amado estavam hospedados. Disse ela ainda ofegante: Levara o nosso mestre Jesus. Ninguém sabe onde colocaram o corpo dele. Imediatamente os dois companheiros de Jesus saíram em disparada para ver o que tinha acontecido. Os dois corriam juntos, mas Simão Pedro ficou para trás. O outro companheiro correu mais rápido e chegou primeiro. Ele viu os lençóis de linho lá dentro, mas não entrou. Simão Pedro logo chegou e entrou direto. Ele viu os lençóis em que o corpo de Jesus fora envolvido. Viu também o lenço que foi usado para cobrir a cabeça de Jesus e observou que esse lenço não estava misturado com os lençóis, mas estava enrolado e guardado em outro lugar do túmulo. Só assim o outro colega entrou e viu e creu que Jesus tinha ressuscitado. Na verdade, os companheiros de Jesus ainda não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse, como foi profetizado nas Escrituras, como lemos no Salmo 16, verso 10. Em seguida, os dois companheiros voltaram para a casa em que estavam hospedados. Maria Madalena, que tinha retornado ao túmulo, permanecia na entrada e ela chorava. E foi chorando que olhou para o interior do túmulo e viu dois anjos de roupa branca. Estavam sentados precisamente onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado no final da sexta-feira. Um deles estava na cabeceira do leito vazio e o outro nos pés. Eles viram Maria Madalena e perguntaram: Olá, por que você está chorando? E ela respondeu: O meu mestre Jesus estava sepultado aí onde vocês estão, mas eles o levaram. Estou desesperada, porque eu não sei para onde. Tendo dito essas palavras, ouviu um barulho e olhou para trás. Tinha um homem em pé, que ela não sabia quem era, e ele perguntou: Por que você está chorando? Está procurando alguém? Imaginando que o desconhecido fosse o jardineiro encarregado de cuidar do lugar, ela perguntou de volta: Foi você que o tirou daqui? Diga-me para onde o transferiu, eu vou pegá-lo para levar comigo. O homem apenas sussurrou: Maria. Foi quando ela reconheceu que era Jesus e exclamou: Rabone. Rabone significa mestre em aramaico. Então Jesus continuou sua conversa com Maria Madalena. Pare de me homenagear, porque a história ainda não terminou, Maria. Logo voltarei para o céu ao encontro do meu Pai eterno. E depois pediu: Então vá até onde os meus irmãos estão hospedados e leve o seguinte recado para eles: Estou prestes a me encontrar com o meu Pai eterno, que é também o Pai de vocês. Estou voltando para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena saiu correndo e contou o que vira aos companheiros de Jesus. Eu vi o Mestre Jesus. A todos quantos encontrava, ela contava tudo o que tinha visto e cada palavra que Jesus tinha dito. Naquele mesmo domingo de tarde, ainda em Jerusalém, Jesus foi ao encontro de seus companheiros. Quando chegou à casa em que se encontravam, as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos dirigentes religiosos. De repente, Jesus apareceu lá dentro e se apresentou com uma saudação, Shalom, saudação hebraica que significa paz. Em seguida, abriu seus braços e mostrou suas mãos furadas e suas costelas perfuradas. Os companheiros de Jesus então o reconheceram e se alegraram ao vê-lo. Depois de repetir a saudação, Shalom, Jesus disse: Vocês sabem que o Pai Eterno me enviou. Chegou a hora de eu enviar vocês também. Jesus soprou sobre eles e disse: Sopro sobre vocês o Espírito Santo, recebam-no. E acrescentou:
Eu lhes dou o Espírito Santo para que preguem com poder a mensagem do perdão às pessoas. Se não pregarem, elas não experimentarão o perdão. Não fiquem com a bênção do perdão apenas para vocês. Quando Jesus se encontrou nessa primeira vez com seus companheiros, um deles, chamado Tomé, conhecido pelo apelido de Gêmeo, estava ausente. Os colegas relataram eufóricos as experiências que tiveram. Tomé, acredite, nós nos encontramos face a face com Jesus. Tomé não acreditou. Eu só acredito quando vir os sinais dos pregos nas mãos dele. Eu preciso pôr o dedo nas mãos dele. Eu tenho que pôr a minha mão no buraco da sua costela. Só assim eu vou acreditar que é ele mesmo. Jerusalém, domingo 12 de abril de 33. No domingo seguinte, houve outra reunião entre Jesus e seus companheiros ainda em Jerusalém. Dessa vez Tomé estava presente. E novamente, apesar das portas estarem trancadas, Jesus se apresentou oferecendo a sua saudação habitual, Shalom. A primeira coisa que fez foi chamar Tomé. Tomé, venha cá. Venha e veja as minhas mãos. Ponha o seu dedo nelas. Pegue a sua mão e ponha na minha costela. Deixe de ser incrédulo, Tomé. Seja um crente, Tomé. Surpreendido, Tomé não fez nada do que dissera que iria fazer, mas exclamou: Tu és o meu mestre, Jesus, e o meu Deus. Jesus respondeu: Sabe por que você creu? Você creu porque me viu. Mas são felizes os que não me viram pessoalmente e assim mesmo creram. Jesus fez muitos outros milagres diante de seus seguidores, não narrarei todos. Os que narrei têm o objetivo de levar vocês a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus eterno. Quem crer em Jesus recebe dele a vida eterna. Toda a ênfase de João está aqui. Todo o propósito dele desde o início foi narrar Jesus como Filho de Deus e que todos crescem nele. João capítulo 21, Galileia, ano 33. Algum tempo depois, os companheiros de Jesus voltaram para a Galileia, de onde eram. Eles estavam numa casa às margens do mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Eram 7 naquele dia: Simão, Pedro, Tomé, o gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e ainda 2 outros. Foi quando Simão resolveu: Vou pescar. Os outros tomaram a mesma decisão: Vamos com você. Os 7 seguiram juntos e entraram no barco de Pedro. Era noite. Eles tentaram a noite toda, mas não pescaram um peixe sequer. Quando amanheceu, Jesus estava na praia. De onde estavam pescando, seus companheiros não o reconheceram. Jesus gritou para eles: E aí, pessoal? Pegaram alguma coisa para comermos? Eles responderam do barco de onde estavam: Não, nada. Jesus então sugeriu: Joguem a rede para o lado direito. Tem peixe desse lado. Eles seguiram a sugestão daquele homem. O resultado foi que pegaram tanto peixe que não conseguiam arrastar a rede para o barco. Então o amigo amado exclamou: Gente, é o nosso mestre Jesus? Quando ouviu isso, Simão Pedro estava só com as roupas íntimas. Então pôs a sua capa e se jogou ao mar. Quando ouviu isso, os outros companheiros de Jesus continuavam no barco de onde puxavam a rede cheia de peixes. O barco estava perto, a uns 90 metros da areia, e eles desceram. Quando desceram, viram peixes sendo assados na brasa, viram pães também. Simão Pedro voltou para o barco e puxou a rede até a areia. A rede estava cheia, contaram 153 peixes grandes. Assim mesmo, ela não se rompeu. Jesus então os convidou: Venham comer. Os companheiros olhavam um para o outro, mas ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era. Intimamente sabiam que era Jesus. Jesus pegou os pães e distribuiu para eles. Depois fez o mesmo com os peixes. E assim, pela terceira vez, se apresentou aos seus companheiros depois que ressuscitou. Depois que comeram, Jesus disse a Simão Pedro, enquanto caminhavam pela praia: Simão, filho de João, diga-me uma coisa, você realmente me ama acima de tudo? Simão Pedro respondeu: É claro, tu sabes que te amo. Jesus lhe pediu: Então pastorei os meus cordeiros. Depois, pela segunda vez, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? Simão Pedro respondeu: É claro, tu sabes que te amo. Jesus lhe pediu:
Então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? Simão Pedro, aborrecido porque Jesus fez 3 vezes a mesma pergunta, respondeu: Sabes todas as coisas e sabes muito bem que te amo. Jesus lhe pediu então: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. E depois acrescentou: Você se lembra de quando era mais jovem? Você se vestia e ia para onde bem quisesse. Saiba que, quando ficar velho, vai ter que pedir para que outra pessoa vista você e o leve para onde não quer ir. Jesus disse essas palavras para profetizar que Simão Pedro morreria martirizado. Diante da fidelidade de Simão Pedro, Jesus fez um convite: siga-me. Enquanto caminhavam, Simão Pedro olhou para trás e viu que o amigo amado de Jesus o seguia. Era o mesmo companheiro que durante a última ceia tinha se aproximado ainda mais de Jesus e perguntado: Tu podes me dizer quem te trairá? Quem te trairá? Simão Pedro então perguntou, apontando para trás: Mestre, e esse aí? O que será feito dele? Jesus respondeu: Deixa esse assunto comigo. Se ele vai viver pouco ou muito, quem sabe até eu voltar, você não tem nada a ver com isso. Agora, quanto a você, siga-me. Quando essa frase circulou, alguns pensaram que Jesus tinha dito que aquele companheiro não morreria. O que Jesus disse foi bem diferente. Repito, se ele vai viver pouco ou muito, quem sabe até eu voltar, você não tem nada a ver com isso. Quanto a mim, sou o amigo amado de Jesus. Sou testemunha dos fatos que aqui narrei. E meu relato é totalmente verdadeiro. Quero, porém, que saibam ainda que Jesus fez muitas outras coisas não relatadas aqui. Se tudo o que Jesus fez fosse meticulosamente relatado, não haveria espaço suficiente para guardar os livros que seriam escritos. E assim nós terminamos. Que lindo relato! Os últimos momentos de Jesus com seus apóstolos. Jesus ressuscitou. A história do cristianismo não se resume na sexta-feira e nem no sábado, mas em um domingo radiante, onde brilha-se a luz de Cristo, pelo poder de Deus que ressuscita das trevas, da morte, e vivo está. Quando Jesus ressuscita, ele também nos dá a esperança de que um dia nós ressuscitaremos com ele. Jesus tinha um assunto pendente com Pedro. Pedro vai pescar, como muitos de nós fazemos nas nossas vidas quando nós nos decepcionamos, nos frustramos, decidimos abandonar o barco, decidimos desistir de tudo. Pedro tinha feito isso porque um dia ele havia negado o mestre e ele havia dito que jamais faria essas coisas. Jesus disse: Você vai fazer. Mas quando Pedro vê que Jesus está na beira da praia, ele sai ao seu encontro. E aquele encontro é o encontro da restauração do chamado de Pedro, mas também o encontro do perdão de Jesus que diz: apacente as minhas ovelhas, Pedro. Esse é o encontro que eu e você precisamos, desse Jesus que é cheio de graça e de verdade, que apesar de tudo que nós fizemos e fazemos contra ele, ele sempre nos derrama da sua graça e nos perdoa. E não só nos perdoa, mas nos comissiona a continuarmos caminhando com ele. O chamado de Jesus para você hoje não é para você ir pescar, como Pedro foi, mas talvez pescar outra coisa, pescar gente. Obrigado pela sua companhia. Nós estivemos lendo através dessa Bíblia Prazer da Palavra, do pastor Israel Belo de Azevedo, onde ele narra a história de Jesus segundo os evangelhos, numa versão um pouco mais contemporânea. Foi muito bom estarmos juntos. Obrigado pela sua companhia. Esses vídeos ficaram salvos aqui no canal. E até, quem sabe, a uma próxima oportunidade. Que Deus guarde a sua vida, guarde a sua casa, que Deus possa te abençoar grandemente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Grande abraço.